Meus irmãos, nós vamos continuar nosso estudo em Daniel capítulo 1. Poderíamos dizer que Daniel é a história de Daniel e seus amigos em 12 partes. E essa primeira parte, capítulo 1, né? Nós vemos que é uma história de cativeiro, porque o cativeiro de Judá foi feito em três levas de pessoas que foram carregadas para a Babilônia. E nessa primeira leva estava Daniel e seus amigos. E eles priorizaram pessoas com capacidade várias. E eu não sei quais eram as capacidades de Daniel e os amigos, mas certamente lá na Babilônia, aquelas pessoas do setor administrativo de Nabucodonosor, eles viram neles algumas capacidades. E eles tinham que treinar por 3 anos até estarem na presença do rei para servi-lo. E eles foram treinados. E nesse treino deles, eles encontraram algumas dificuldades que eles tinham que superar. Língua, cultura, eles tiveram que aprender. Essa turma toda está falando espanhol aí, né? Aprendendo língua, cultura também. Todos que trabalham em lugares assim precisam ser dedicados. Inteligência ajuda bastante também, porque esse vai ser nosso assunto. E Deus nos reveste de inteligência para aquilo que Ele quer que façamos. Eles tiveram também a dificuldade de recordar da sua terra, estar numa nova terra com novos desafios. Mas eu acredito que eles aceitaram aquilo que o profeta Jeremias falou, que Deus falou através do profeta Jeremias. Vão sem resistência, e lá construam casas, casem, tenham filhos e vivam a vida, plantem árvores. E eu acredito que eles estavam com esse pensamento: nós viemos aqui para ficar. Daniel, ele pega todo o período do cativeiro, todo o período. Então, quase 70 anos ele pega todo esse período. E eles tiveram uma outra frustração que mexia muito com o íntimo deles, mexia com a identidade deles, que era o nome. Cada um deles que tinha um nome que falava do Deus verdadeiro, teve um nome trocado para o Deus falso, Bel, o Abednego, que não é Abednego, é Abednego, que é o Deus da escrita, o Mesaque, quem é semelhante a Deus, que passa a ser Sadraque, quem é semelhante a Saque. Eu troquei, né? Sadraque, quem é semelhante a Saque, uma deusa babilônica. Então eles tiveram o orgulho deles ferido. Mudaram o nome deles. Para os judeus, o nome, eles carregavam o nome como algo tão precioso que refletia a própria identidade deles. Então eles sofreram bastante, mas eles foram determinados. Foi isso que nós estudamos hoje pela manhã. É uma história não só de cativeiro, mas de determinação. Eles ficaram firmes naquilo que eles foram fazer ali, sem saber o que eles foram fazer ali. Mas eles foram determinados para não se contaminarem com aquelas iguarias, com aquelas comidas sacrificadas aos ídolos, e eles ficaram firmes em seu propósito. E agora nós vamos ver que é uma história também de inteligência. Daniel é um livro para pessoas inteligentes. Se você nunca leu Daniel, você ainda não é inteligente. Você precisa ler o livro do profeta Daniel. É um desafio para a nossa inteligência.
Inteligência é uma coisa tão interessante, porque o que é uma pessoa inteligente? Como se mede inteligência? Eles descobriram no decorrer dos anos, com esses testes que eles fazem, que QI, QI, quociente, é uma medida de inteligência. Então uma pessoa tem que ter pelo menos 70. Pelo menos 70 para ser considerado uma pessoa de baixa inteligência. Aí você está preocupado, né? Não se preocupa com isso, é bobagem. Isso é bobagem. Eles descobriram depois que eles próprios estavam se enganando com esse QI, quociente de inteligência. Aí eles inventaram o QE, que era o quociente emocional. Tem pessoas que eles viram que algumas crianças eram tão inteligentes, mas não tinham um ambiente emocionalmente favorável. Eles estavam num lar onde as pessoas só brigavam, pessoas que falavam, você é um burro. Então esse ambiente não favorecia para o despontamento da inteligência daquelas crianças. É verdade que algumas superaram tudo isso e mostraram a sua inteligência apesar desse ambiente desfavorável. Começaram a enfatizar o QE, quociente emocional. Como você está emocionalmente faz muita diferença em como a sua mente brilha ou apaga. Pessoas desmotivadas, mesmo inteligentes, elas têm preguiça de usar a cabeça. Então eles começaram a desenvolver isso. Mas a palavra de Deus fala que Deus usa as coisas pequenas, as coisas loucas deste mundo para envergonhar os inteligentes, os sábios. Então nós já temos um outro quociente aí, o QB, quociente bíblico. A medida da nossa inteligência não é apenas o que o mundo está demandando, mas é como você se relaciona com Deus. Algumas pessoas são muito inteligentes, mas elas não sabem nada da Bíblia. E tem pessoas que têm pouca cultura secular, vamos chamar assim, mas tem muito conhecimento bíblico. Então, inteligência, alguns nem gostam de usar a palavra inteligência. Eu gosto porque não tem problema usar a palavra inteligência. Alguns querem, quando se falam das coisas espirituais, eles usam outra palavra. Qual é? Sabedoria. Sabedoria. Salomão tinha sabedoria. Agora você não vai falar que ele não tinha inteligência? Salomão era muito inteligente. Ele escreveu sobre tudo. Claro que baseado na época dele. Então, alguns dizem até que sabedoria é a inteligência aplicada para as coisas de Deus. Sabedoria bíblica, né? A inteligência usada, aplicada para as coisas de Deus. Seja como for, qual palavra você usar, você é uma pessoa inteligente. E Deus quer usar a sua inteligência para a glória dele. E nessa história de inteligência, nós vamos ver que essa inteligência é dada por Deus. Há pessoas que são muito inteligentes, mas são tão orgulhosas que a inteligência delas atrapalha no relacionamento normal com as pessoas. Mas Deus não quer que seja assim. Ele quer pessoas inteligentes, porque Ele deu inteligência para as pessoas, e aqueles que são servos de Deus usarem essa inteligência para glorificar ao Senhor. Então essa inteligência dada por Deus, nós vemos aqui em Daniel 1, versículo 17. Alguém pode ler, por favor? Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência
cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eles eram dotados de inteligência. Eles eram capacitados por Deus. E nessa inteligência, Deus agraciou Daniel com mais inteligência. E eu não acredito que os três iam ficar com inveja, que os três iam ficar com ciúmes. Mas se eles eram servos de Deus, todos os quatro, eles iam saber: Deus nos fez operar cada um para alguma coisa que Ele quer. E é assim que o corpo de Cristo se completa. Eu sei que você é inteligente. Tem coisas que você faz que eu não consigo fazer. Então eu preciso de você. E talvez tenha coisas que eu faça que você não faz tão bem. Então você precisa de mim. Então, como diz o Cântico das Crianças, eu preciso de você, você precisa de mim. Até quando? Até o fim. Nós precisamos da inteligência um do outro até o fim. Sempre será assim. E esses quatro jovens, eles não tinham do que se orgulhar. A inteligência deles foi dada por Deus. A estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência. Eles não sabiam aquela cultura. Eles tiveram que aprender. Deus deu para eles a capacidade para eles aprenderem. Nós tivemos algumas surpresas no trabalho missionário. Há pessoas que prometiam muito, porque elas eram inteligentes. Aí as pessoas falavam: esse aqui vai tirar de letra, vai aprender a língua muito fácil, esse aqui vai dar um show. E chega no campo, ele não desenvolve como as possibilidades, as promessas. E outras pessoas que não eram tidas como as pessoas de grande inteligência, elas chegaram no local e começaram a desenvolver no estudo de língua, estudo de cultura, a habilidade para lidar com certos assuntos. E essas pessoas então se transformam em pessoas muito inteligentes. Não subestime o que Deus tem para a sua vida. Deus quer usar a sua mente. Deus quer usar a sua inteligência. O que faltar, Ele vai completar. E Ele vai completar não daquilo que você tem, é daquilo que Ele já te deu. E Ele vai completar em cima daquilo que Ele já te deu. E Ele vai te dar capacidade. Então fique sempre aberto, jovens. Fiquem sempre abertos. Eu quero usar a minha mente para a glória de Deus. E Deus vai te abrilhantar com pensamentos, argumentos, capacidades, tudo que Ele quiser. Mas a inteligência precisa ser testada. Interessante. Existem testes de QI, de inteligência. Algumas pessoas, inclusive, não gostam de fazer, porque elas têm medo. Porque todo mundo as vê como pessoas inteligentes. E de 0 a 10, sendo que 7 em diante que é bom, né? Uma mente boa. De 0 a 10, e se eu tirar 5? O que vão falar de mim? Espera aí. Se Deus te deu inteligência, descansa nisso. Descansa nisso. É claro que você vai ser testado e provado em algumas situações. Em algumas situações da vida, dentro daquilo que Deus propôs ou Deus determinou para você, Ele vai te dar toda a capacidade mental para você fazer aquilo. Então descansa. Nós já vimos pessoas que tinham muita capacidade, mas o nervosismo da pessoa fez, como é que se fala? Deu um branco, sumiu tudo. Tão nervosa que a pessoa estava. Talvez
fazendo um teste, pensando que vão falar de mim. Quando a nota aparecer na frente de todo mundo, que vão falar de mim. Então aquilo traz uma grande preocupação. O dirigente hoje falou de texto que nos diz para descansarmos no Senhor. Descanse no Senhor. Versículo 18. Alguém pode ler, por favor? Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. Isso. Vencido o tempo determinado pelo rei. Qual era o tempo? 3 anos. Daniel até mudou a dieta. Ele falou: faz um teste conosco de 10 dias, só com chuchu e água, e deixa os outros comerem carne lá. E Deus operou milagrosamente nesse chuchu que virou carne. Deus fez com que só legume e água fizesse um efeito muito maior e melhor do que as carnes, vinhos que eles tomavam, porque eles se colocaram diante do Senhor. Deus pode transformar coisas que não são em coisas que são para a glória dele. Deus pode transformar pessoas que todo mundo diz não vai dar nada, e transforma aquela pessoa num David Brainerd, George Miller, George Whitefield. São nomes importantíssimos, e eram pessoas que não tinham aquela capacidade toda. Inclusive David Brainerd foi expulso da faculdade. Muitas pessoas que foram relegadas à ignorância. Você é ignorante, você não vai dar em nada. Mas elas superaram tudo aquilo com o poder de Deus e deixaram para nós um legado excelente, para nós aprendermos com elas. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse então o chefe dos eunucos, que era o mentor deles, desse treinamento, ele traz até a presença de Nabucodonosor. Então essa inteligência que nós estamos falando, agora vai ser testada. Não é só o rótulo. Inteligência não é rótulo. Eu sou muito inteligente. Tá bom, mas uma hora você vai ser testado. E nesse teste, você fica falando para todo mundo que você é muito inteligente, você pode passar vergonha nesse teste. É o teste da vida, tá bom, irmãos? Então, sejam poucas as tuas palavras. Se alguém tiver que elogiar, que sejam os outros que te elogiem. Não comece a trazer para você mesmo algo que você pode fracassar. Mesmo que em algumas situações da vida você mostrou uma capacidade incrível. Se você é colocado em outra situação, você pode fracassar. Por quê? Você depende do Senhor. Sempre você depende do Senhor. Uma vez, lá na minha casa, precisava trocar um reparo de uma torneira. E lá os alunos, eles treinam, eles aprendem várias coisas, né? Então veio um irmão para mexer lá na torneira. E antes de mexer na torneira, ele me chamou e chamou a Tânia, né? Nós estávamos lá. Ele falou: vamos orar? Eu achei divertido, mas eu não levei a sério. E ele orou num fervor, irmãos, para que Deus desse sabedoria para ele consertar aquela torneira. Não sei se estava com medo da gente, eu não sei. Mas ele orou ao Senhor. Quem sabe para vocês, né? Porque para mim foi uma grande lição. E eu lembro disso, isso aconteceu, não vou nem falar quanto tempo atrás. Mas até hoje eu lembro disso.
E às vezes eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu sei fazer bem, mas eu vou orar. Eu vou montar um esboço. Ah, mas eu já montei milhares de esboços. Eu sei fazer isso. A minha mente já está treinada para isso. É fácil. Senhor, me abençoe para que eu dê o melhor para as pessoas que vão me ouvir. Que eu consiga ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. Porque alguns detalhes escapam. Tem um irmão da igreja aqui, eu não vou falar quem, e a igreja é pequena. Tem um irmão aqui que nós admiramos a maneira como ele pega as escrituras e ele consegue ver coisas lá que a gente fica, de onde que ele tirou isso? Mas ele explica, está lá no texto. E a gente fica admirado, porque eu tenho certeza que ele se debruça na palavra em oração. Existe algo chamado inteligência humana e algo chamado iluminação do Espírito Santo. Você pode ter toda a inteligência, mas se o Espírito Santo não ligar um holofote aqui, colocar uma luz dele aqui, você não consegue enxergar certas coisas da palavra. E elas estão ali. Por que um consegue e o outro não consegue? E outra, por que um versículo, 10 pessoas conseguem ver 10 coisas diferentes? Porque o Espírito Santo ilumina as nossas mentes. Então a sua inteligência precisa ser direcionada pelo Senhor. Ela vai ser testada. E a inteligência gera oportunidades. O que você vai fazer com as oportunidades é outra coisa, mas a inteligência gera oportunidades. Viste alguém diligente no seu trabalho, ele vai ser companheiro do rei. O rei logo vai descobrir. Ele vai falar, eu quero essa pessoa para mim. Porque o rei, ele quer pessoas inteligentes no reino dele. É o que diz em Provérbios, né? Versículo 19. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como, olha os nomes bíblicos, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir aonde? Diante do rei. Nós temos vários trabalhos no reino. Todos são importantes. Mas esses aqui vão ficar diante do rei, porque o rei quer gente boa perto dele. Agora, como é que o rei decidiu isso? Eles eram bonitos. Eu acho que esses 4 jovens eram bonitos. A palavra de Deus fala no versículo 15, depois dos 10 dias de legumes lá e água. Alguém pode ler o versículo 10? Obrigado, 15. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então, se o rei quisesse montar uma passarela de Fashion Week lá, aí é uma coisa. Mas será que é isso que ele queria? Ele olhou lá 4 jovens bonitos. Não, a Bíblia diz aqui, então o rei falou com eles. Não é simplesmente que o rei olhou para eles. O rei falou com eles. Pode ser muito bonito, mas quando abre a boca, poço de ignorância, não serve. Então, o rei falou com eles, eu acho que ele fez uns testes com ele, né? Responda aí para mim. Então, eu acho que eles tiveram que estudar coisas que eles não queriam. Com toda certeza, eles tiveram que decorar o nome de um panteão de deuses babilônicos. Inclusive, eles tinham que falar o nome deles
E o significado do nome deles. Algo vergonhoso, mas eles tinham que fazer. Eles tinham que saber como funcionava as províncias do reino da Babilônia. Quantas províncias havia? Eles tinham que aprender aonde se encontrava o lugar onde tinha os cavalos do rei. Esqueci o nome onde fica cavalo. Estábulo. Aras. Mais chique, estábulo. Eles tinham que saber, eles tinham que ter na mente deles o mapa do império. Porque eles iam cuidar de coisa administrativa. Imagina alguém ser um vereador e não saber nem ler, escrever. Imagina alguém ser um prefeito e não saber onde é bairro tal. Ele tem que ter na mente todas essas coisas. Então eles tinham que ter sabedoria em argumentar, sabedoria em interpretar textos. Isso dá até um arrepio hoje em dia, né? Interpretar textos. Talvez leia aqui na língua caldeia. Leia em voz alta. Aí lia. Que pronúncia linda. Agora explica o que você leu. Então, pode imaginar várias situações em que eles seriam acionados. Então você, jovem, aprenda, aprenda e aprenda. Há tantos jovens que não querem aprender, eles querem ensinar. Calma, tem uma hora que você vai ensinar, mas você precisa se colocar como um aprendiz. E mesmo depois que você souber muita coisa, você tem que ter um coração de aprendiz, sempre aprendendo. E ele não viu ninguém que fosse como esses 4 jovens na inteligência. E a inteligência então gera oportunidades. Isso você pode ver na área prática também. Quantos jovens que eu conheci dando aula para alguns jovens, né? 250 jovens, escola pública, assim, por um tempinho. Não vou estudar não. Por que não? Eu vejo gente que estudou, não dá em nada não. O que você vai fazer? Aí ele inventa lá umas coisas mirabolantes que ele vai fazer. Vai ficar rico. Depois de vários anos eu conheço esses jovens. O Wesley, era meu aluno Wesley. Contar umas histórias, né? Então, muitos jovens têm tantos sonhos grandes, mas eles não são capazes de se debruçar e estudar. Depois, o sonho deles, uma névoa, uma poeira. Some todo o sonho e fica eles ali dizendo que não valia a pena estudar. Então nós vemos isso aqui repetindo muitas vezes, em todas as cidades, não é só essa não. Inteligência, ou a aplicação dessa inteligência vai gerar oportunidades, tenha certeza. Então, prepare-se. Em algum momento você vai usar. A gente tem tanta experiência interessante, tem pessoas, né? O Anderson lá na Argentina certamente tem pessoas que falam: eu não sabia por que eu estava estudando isso, hoje eu sei. Porque ele viu uma aplicabilidade naquilo que ele fez. Tudo vai gerar oportunidades para você. E tinha uma inteligência aqui que era diferenciada, versículo 20. Pode ler alguém, por favor? O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento. Descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Isso não é pouca coisa, tá? Todos os magos, feiticeiros, sábios, eles foram encontrados
10 vezes mais doutos, mais sábios do que eles, mais inteligentes. Uma dica, quando você ler no Velho Testamento 10 vezes mais, então não precisa ficar contando 10 vezes. 10 vezes no Antigo Testamento quer dizer completamente, tá bom? Eles eram completamente mais capacitados do que os outros, né? Jacó disse que foi enganado 10 vezes, né? Não precisa ficar contando as vezes, você não vai achar. Ele só queria dizer que ele foi enganado por Labão completamente, passaram a perna nele. Então eles eram completamente mais inteligentes do que todos os mais inteligentes do império ali, do reino. Então a inteligência pode ser diferenciada. Eu acredito que Deus pode usar grandemente a vida de todos vocês aqui. Todos vocês. Todos vocês. Não importa se são jovens ou mais idosos, Deus pode usar a vida de vocês de um modo diferenciado. Em determinada circunstância, situação, Deus te colocando ali naquele momento, você vai encontrar um campo para a inteligência que Deus te deu. Vocês sabem a história do menino e o caminhão que entalou na ponte, né? Entalou o caminhão na ponte. Quem já andou lá na marginal do Tietê, em São Paulo, você já viu que tem vários raspões, né? Aquelas pontes. Porque aquelas carretas, né? Não é que no respeito à altura, as pontes são muito baixas para os caminhões atuais, né? E uma dessas entalou, ficou lá. E aí um monte de gente lá em volta, aqui fazer, vamos chamar trator, vamos fazer isso, aquilo. E o menininho falou, murcha os pneus. Murchou os pneus e agora vai. Saiu, agora enche os pneus. Ó, no momento certo, com a pessoa certa, dirigida e direcionada por Deus, ali vai se encontrar uma pessoa de inteligência, de sabedoria. Quem sabe vai ser você. Que Deus use você naquele momento para ser diferenciado. E vamos encerrar com o versículo 21, que é a inteligência duradoura, né? Nós precisamos de pessoas inteligentes, mas não só uma vez inteligente. Uma inteligência duradoura. Versículo 21, alguém pode ler? Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Tá bom? Então tem várias contas em Daniel, do rei Ciro, do rei Dario, né? Depois Nabucodonosor, a fase de Nabucodonosor, mais ou menos são, porque são, ele era mesmo, né? Mais ou menos são, depois louco de tudo, depois alguém que volta à sanidade mental. Então tem várias e várias fases, e Daniel estava ali, sempre inteligente, sempre sábio, usado por Deus. Que assim seja a sua vida. Então, meus irmãos, é uma história de cativeiro, de determinação e de inteligência. Uma inteligência dada por Deus, uma inteligência testada, uma inteligência gerando oportunidades, uma inteligência diferenciada e uma inteligência duradoura. Que Deus abençoe a cada um aqui. Amém. Vamos orar. Deus, agradecemos porque o Senhor nos deu capacidade mental, capacidade, habilidade manual, várias coisas que o Senhor nos deu e que de alguma forma, de alguma maneira, são e serão usadas para a Tua glória. Pedimos a Deus que o Senhor potencialize aqui a inteligência de cada um, para que cada um tenha as oportunidades que o Senhor quer dar. Que as pessoas não simplesmente admirem a inteligência do Teu povo, mas que elas sejam beneficiadas por isso.
Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem dado oportunidades. Ajuda-nos, ó Pai, a não desperdiçarmos essas oportunidades. Louvamos o Teu nome porque Daniel e os amigos são um grande exemplo para nós de como eles se colocaram nas Tuas mãos. E queremos ser assim também, em nome de Jesus. Amém.